Obrigado, Jaque, por ter me chamado mais uma vez. Eu me sinto feliz, bem-aventurado, né? Por estar dividindo com vocês alguma coisa que Deus tem colocado no nosso coração. Eu estou muito feliz, de verdade, estar aqui de novo com vocês. Me chamem sempre, porque isso causa um gozo na alma, né? E quando a gente tem essas coisas na alma, isso é sempre muito bom, né? Estou muito alegre. Quero saudar a todos que estão conectados aqui conosco hoje, seja aqui do Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra. A gente está aqui para falar sobre algo grandioso, né? A Jaque falou sobre encerramento de ciclos, a pastora Ana Paula estava falando sobre a completude e eu estava louvando a Deus aqui porque tem tudo a ver com o que ele ministrou no meu coração. É, esse ano, nós na nossa igreja somos em 9 pastores. E esse ano, o tema que a gente viveu foi o novo de Deus, né? 2024 foi estabelecido para nós como novo de Deus. E a gente viveu muitas novidades aqui em nossa igreja, os nossos irmãos compartilharam durante todo o ano sobre novidades que Deus alcançou a cada um de nós aqui. E na nossa oração ministerial, junto com os pastores, a gente ficou pensando e pedindo para que Deus nos mostrasse um plano para o ano de 2025. E eu acredito firmemente que Deus nos une muito mais do que as nossas igrejas locais, mas há um povo como esse que se reúne aqui por propósito, por amor, para estar estabelecido na palavra, para honrar aquilo que Deus tem para nós. E eu quero dividir, porque eu tenho certeza que o que eu vou dividir com os irmãos não faz parte só do ministério desses 9 pastores que estão nas igrejas que estão aqui no Brasil, mas com certeza de todo o povo de Deus que se liga, que tem uma sensibilidade mais absoluta para aquilo que Deus tem para nós. Depois da nossa oração, nós entendemos que 2025 vai ser o ano da plenitude de Deus. Ano da plenitude de Deus. E eu vou falar um pouco sobre isso hoje. Um pouco desse algo grandioso que é plenitude. E o que eu tenho para perguntar, antes de mais nada para vocês, é que se você está pronto para viver um ano cheio de realizações, de sonhos ativados, de metas alcançadas, hoje eu quero, junto com vocês, abrir o coração para entender como Deus tem algo maior, como Deus tem algo melhor reservado para cada um de nós. E eu acredito firmemente, meus irmãos, minhas irmãs, que será um ano de transformação, justamente porque o Deus que a gente serve é o Deus da plenitude. Plenitude significa viver completamente, sem falta, sem escassez. No capítulo 3, no versículo 20 do capítulo 3 de Efésios, a Bíblia vai nos lembrar que Deus faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E em 2025, esse ano que a gente se prepara para receber, ele quer levar a mim e a você num novo nível de propósito e de realizações. A gente vai explorar juntos, nesse pequeno tempo que foi determinado para mim, o que significa viver a plenitude de Deus, usando princípios bíblicos e até simbologia dos números, para que você comece esse ano cheio de fé, cheio de determinação para aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Efésios 3:20, então, vai ser a base do nosso pensamento, que diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Esse texto já revela que o nosso Deus é o Deus da abundância. Ele não quer que você viva
na mediocridade, no bom o suficiente. Ele quer que você viva o infinitamente mais. Mas para isso a gente precisa dar um passo de fé que muitas vezes a gente deixa para trás, que é acreditar no plano dele. A gente fica crente e a gente começa a usar jargões de crente, né? Palavras que crentes usa, vocabulário que crente usa. Mas isso não significa que a gente tenha a fé que crente precisa ter. A gente aprende a falar o crentez, a gente aprende a viver o crentez, mas a gente muitas vezes não tem a fé para viver o sobrenatural que Deus tem para a minha e para a sua vida. Olha o que Jeremias diz no capítulo 29, no versículo 11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. No estudo que a gente fez junto com os pastores, a gente entendeu que 2025 não será um ano qualquer, e eu vou justificar. 2025 é para nós um ano de avanço. Eu sei, eu tenho convicção, porque eu vivo na mesma fé que cada um de vocês aqui, que 2024, e a Jaque pode, como líder desse ministério, testemunhar sobre isso, foi um ano em que a gente enfrentou desafios. 2024, para todo crente que vibra no mesmo lugar, que está ligado em Deus, foi um ano desafiador. Mas eu quero te encorajar hoje. Eu acredito que Deus marca encontros para isso. Eu quero te encorajar, lembrando a você que Deus ainda tem planos para a sua vida. Que nada, absolutamente nada, foi cancelado ou perdido. Que seus sonhos, creia nisso, ainda estão vivos no coração de Deus. Eu creio firmemente disso. E quando eu acredito nisso, eu lembro de Abraão. Abraão tem uma promessa sobre ele, Deus promete a ele um filho, uma grande descendência, mas só que para ele ter esse filho, para ele realizar essa grande descendência, ele teve que esperar. Ele teve que esperar muitos anos. E durante o processo, a Bíblia vai revelar que o segredo de Abraão é que ele manteve a fé. Mesmo quando ele e a mulher tentaram dar aquela ajuda a Deus e pegaram lá a escrava e tentaram resolver o problema, porque ela já não menstruava mais, já não tinha mais o costume feminino, e a Bíblia também revela que Abraão estava adormecido. Ele não era capaz de fazer filho em ninguém. Mas ele tinha fé. Ele sabia que o Deus que promete é o mesmo Deus que cumpre. E aí eu quero te fazer eu quero trazer a memória. Eu quero que você faça esse exercício comigo agora. Não deixe nada te roubar esse tempo. Não deixe nada te chamar a atenção. Porque é com você, é conosco, com os 31 que estão aqui na sala agora, que Deus deseja falar. O que Deus prometeu para você? Eu quero que você traga à memória isso, o que Deus prometeu a você. O que ele está esperando que você continue crendo para que ele possa realizar. O que você até esqueceu. Os problemas passaram à frente, as dificuldades passaram à frente e você esqueceu da promessa. É essa promessa que ainda parece impossível que eu quero que você traga à memória hoje. Porque 2025 é o ano de não desistir dos sonhos, é o ano da plenitude. É o ano de você lembrar e trazer à memória novamente o que Deus colocou no seu coração. E eu creio firmemente que o que ele colocou no meu coração e no seu coração, ele pode fazer muito mais, infinitamente mais. 2025 tem um significado pelos seus números. Isaías 43:19 vai dizer: eis que faço uma coisa nova. Agora está surgindo.
Será que vocês não estão percebendo? Deus, queridos, é o Senhor dos tempos e dos ciclos. Aliás, a Bíblia vai revelar no próprio livro de Isaías que Deus, o tamanho de Deus, né? Ele diz: Deus é o Pai da eternidade. Perceba, Deus não é a eternidade, ele é o Pai dela. A eternidade é algo que não tem início e nem tem fim. Ela é muito grande, ela é grandiosíssima. É tão grande que a gente seria incapaz de mensurar o tamanho dela. Mas a Bíblia diz que Deus não é a eternidade. Ela diz que Deus é o Pai da eternidade. Ora, se essa eternidade é muito grande, você imagina o Pai da eternidade, o quanto ele é grande. E quando a gente pega os números de 2025, a gente tem lá o 2, o 0, o 2 e o 5, que somados dão o número 9. Pastor, o senhor virou numerólogo? Não, calma. O número 9, porque os números têm significados bíblicos. A gente não pode negligenciar e jogar isso fora. O número 9, ele significa conclusão, transição. Isso significa que um ciclo está se fechando para que outro maior e melhor se inicie. E o que eu e você devemos nos perguntar é: o que precisa ser encerrado na minha vida? O que precisa ser encerrado na sua vida para que Deus inicie algo novo? 2025 é o ano que começa um novo ciclo. O símbolo do ano é um símbolo de conclusão e transição para algo novo. Mas eu só consigo transitar para algo novo se eu encerro algo antigo. E o que é esse algo antigo? Pode ser um hábito ruim que você tem. Alguma coisa que é ruim, que você não queira mais. Pode ser uma mentalidade negativa. Sabe aquilo que você não consegue olhar e ver algo bom, positivo, possibilidade, você só consegue olhar e ver a parte negativa, só consegue olhar e ver o problema, só consegue olhar e ver aquilo que não vai dar certo. Pode ser isso. Você tem que concluir isso e partir para o novo. Pode ser um perdão que você precisa liberar. Fechar esse ciclo do perdão. Esvaziar a sua mochila. Deixar essas dores para trás. Para que você possa receber na sua mochila algo novo de Deus. E deixar os sentimentos ruins no passado. Sabe, irmãos, nós vivemos um tempo em que a igreja tem andado muito doente da mente. Nunca houve um tempo em que eu vi crentes tão nervosos. Crentes nervosos. Crentes que brigam, que alteram a voz, para que a sua voz esteja acima do outro, do irmão. Esse é um tempo que a igreja está vivendo isso. Crentes ansiosos, que não conseguem viver o tempo de Deus, estão ansiosos, estão tomando um monte de remédios para ansiedades. Crentes que têm vivido as doenças da mente. E talvez seja um tempo de você fechar esse ciclo, de deixar a ansiedade em 2024 e viver o ano da paciência de Deus na realização dos sonhos. Sabe por quê? Um sonho não é um estalar de dedo. É uma construção. A gente precisa ir construindo. Então, encerre alguns ciclos na sua vida. Aproveite esse final do ano para encerrar ciclos, para que 2025 traga novos ciclos, porque você já encerrou outros e você possa viver a plenitude daquilo que está proposto. Então, encerre um hábito ruim, uma mentalidade negativa, um perdão, um sentimento. Deus está pronto para fazer coisas novas em 2025 para você. Eu quero que você se permita imaginar algo comigo. Imagine um agricultor que vai plantar uma nova colheita,
que vai colocar novas sementes na terra. Antes de semear, antes de colocar essas novas sementes, esse agricultor precisa limpar o terreno. Ele precisa remover as ervas daninhas. Ele precisa preparar o solo. Sabe, meu irmão, minha irmã, a nossa vida espiritual não é diferente. Se a gente não se livrar dos pesos, dos fardos, se a gente não deixar a terra limpa, preparada para receber a semente, como é que a gente começa um novo ciclo? Se ainda tem ciclos ali que precisam ser terminados, que precisam ser eliminados. Porque senão a gente não vai viver o novo. E eu quero sugerir algo para você, se você puder fazer agora, puder começar a fazer agora. Escreva aí num pedaço de papel as coisas que você quer deixar para trás. Quando você materializa isso, quando você escreve, quando você põe no papel algo que você quer realmente deixar para trás, isso se chama atitude profética. Você vai começar a ter uma atitude para que essas coisas sejam eliminadas. E a primeira atitude é escrever. Escreve aí. Escreve agora. Não deixa para depois, não. Faz isso agora. Coisas que você precisa deixar para trás. Coisas que não entrarão em 2025, que você precisa deixar nesse ano. Medos, frustrações. Tem algo que te frustrou esse ano? Escreve e deixa isso agora. Chega, não vai levar essa frustração para 2025. Escreve. Inseguranças. Tem algo que está te deixando inseguro? Tem algo que você pensa assim, meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se vai dar. Coloque os seus medos, que medos que você tem? Esse medo que vem agora na sua mente. Esse agora, escreve ele aí. A gente vai eliminar ele. A gente vai deixar ele aqui. A gente não vai entrar em 2025 com ele. Isso é uma atitude profética. Isso é um ato profético que você está tomando. E acredite que aquilo que você crê, aquilo que você pensa, você faz, você realiza. E não é só a Bíblia que diz isso com seus exemplos. A psicologia confirma isso também. Então escreve isso aí. E embaixo disso que você está escrevendo, você vai declarar, escrevendo também, eu estou pronto para o novo. Eu estou pronto para o novo. Diga isso. Eu estou pronto para o novo. Você precisa receber isso. Provérbios, capítulo 16, versículo 3 diz, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Quando você alinha os seus sonhos aos planos de Deus, ele age em seu favor. Então diz Deus, eu não quero entrar no próximo ciclo com isso. Eu não quero entrar no próximo ciclo com esse medo. Eu não quero entrar no próximo ciclo com essa dor. Eu não quero entrar no próximo ciclo com essa doença. E eu preciso te dizer, ele é o Jeová Rafá. E a gente começou falando de fé. Então creia que ele pode te curar. Creia que ele pode te dar uma vida plena em saúde. É o ano da plenitude do Senhor. Creia nisso, em nome de Jesus. E como é que eu faço, pastor, para ativar os sonhos, para ativar as minhas metas, para ativar aquilo que eu desejo para o próximo ano? Abacuque 2, versículo 2, versículo 3, diz assim, escreve claramente a visão e ele não falhará. O que a gente está escrevendo agora? Primeiro, o que a gente quer deixar. Escreve a visão. Escreve, profetiza. Escreve o que você vai deixar para trás. Agora começa a escrever o novo ciclo. Começa a escrever o que você quer para frente. Começa a escrever o que você quer realizar. Sonhar é importante, mas sonhar sem a atitude, sem a ação, é apenas um desejo. E nós não queremos só um desejo. Abacuque nos ensina a escrever a visão. Isso significa
planejar, isso significa agir, isso significa que nós não vamos deixar apenas no desejo, nós vamos realizar os sonhos para frente. Abacuque nos ensina a escrever a visão. Ele nos ensina a planejar. Sabe, queridos, a gente aprendeu muito a deixar, vamos deixar nas mãos de Deus. Deixa que vai acontecer, não vamos fazer nada não. Qual é a diferença disso e do Zeca Pagodinho cantando Deixa a vida me levar, a vida leva eu? Em Deus, homens e mulheres de Deus planejam. Homens e mulheres de Deus escrevem a visão. Homens e mulheres de Deus não são crianças que deixam a vida levar a gente, não. Sabe por quê? Quando você escreve a visão e coloca a visão diante do Senhor, você chama a existência a aliança que ele fez com você. Há uma aliança que ele fez com você. Perceba, não foi você que fez com ele. Foi ele que fez com você. E quando você escreve a visão, você requer a aliança de volta. E aí você deixa de ser apenas um desejador de coisas. Você passa a ser alguém que se chama homem de Deus, mulher de Deus, para realizar a promessa. Neemias é um grande exemplo disso. Neemias precisou reconstruir. Ele estava preso, estava no cárcere, como todo Israel. Israel tinha sido dominado pelos inimigos. E naquela época, quando um reino perdia a batalha, haviam algumas atitudes que eram tomadas. Ou você destruía o povo, aquele que vencia a guerra, matava os seus inimigos, a começar pela família real, ou você levava esse povo para ser escravo seu, levava o povo cativo. Na época de Neemias, o povo foi levado cativo. E Neemias passa a ser copeiro do rei. Neemias recebe então a notícia de que os muros da sua cidade haviam sido destruídos. Jerusalém estava destruída. Os portões estavam derribados. Neemias tem algumas atitudes e a gente vai tomar essas atitudes de Neemias para a gente reconstruir algumas coisas que precisam ser reconstruídas no ano que vem. Novos ciclos, novas construções, mas também reconstruções. Pegar algo que está destruído e refazer, fazer de novo. Primeira atitude de Neemias quando soube dos muros de Jerusalém, ele chorou, pranteou. Diante do Senhor, ele disse, Senhor, fez uma oração, Senhor, a cidade a quem eu amo, a cidade dos meus pais, foi destruída. E colocou ali diante de Deus toda a sua mazela, todas as suas dores. Suplicou, Senhor, clamou, requereu. Depois você lê Neemias, capítulo 1 e 2, você vai ver tudo isso. E aí Neemias, depois de chorar, olha o que ele faz. Depois de chorar, ele ora. Então, se você precisar chorar para reconstruir algo em 2025, chore. Não comigo, eu não sou capaz de fazer nada, não com o Jack, não com qualquer pastor. Chore na presença do Senhor. Chame ele à sua presença. Diga para ele, Pai, preciso reconstruir meu casamento.
eu tô casado, mas tá tão difícil, não tenho prazer, eu não tenho gozo na alma. Peça, Pai, reconstrua o meu trabalho. Diga, Senhor, eu preciso reconstruir as minhas relações. Talvez eu tenha um gênio muito forte. Talvez eu não tenha me calado o suficiente. Eu não sei. Aliás, Neemias não estava nem no meu roteiro aqui. Mas eu tenho convicção de que Deus marca encontros, reacende palavras. E eu sei que tem alguns irmãos aqui que vão precisar, para viver o novo, reconstruir muros. E sabe, queridos, reconstruir é mais difícil do que construir. Mas Deus te chamou aqui para dizer: não te mandei eu. Seja forte, seja corajoso. Essa palavra é para você reconstruir o que foi derribado, o que foi quebrado. E talvez você diga assim: mas pastor, minhas mãos estão amarradas. Neemias estava preso no cativeiro. Pastor, não tem essa possibilidade. Eu me lembro de coisas que eu preciso reconstruir, mas quando eu penso nessas coisas, eu olho e falo: como? Não tenho força, não tenho estratégia, não tenho saída. E Neemias se assentou e chorou diante do Senhor. O Senhor vê o seu coração, as suas súplicas, as suas lágrimas. Diante dele hoje, chore na sua presença. Ele conhece o seu coração. Depois que Neemias se assentou e chorou, Neemias elogiou a Deus. Ele chegou diante de Deus e disse: Deus meu, Deus grandioso, o único Deus a quem pertence a minha salvação, basta apenas uma só palavra e o que está derribado se reconstrói de novo. Neemias chorou, orou e em seguida lembrou do Deus Todo-Poderoso. Depois disso, veio a Neemias uma ideia, uma estratégia. Olha o que eu estou dizendo para você. Eu estou te entregando uma chave espiritual nessa tarde, manhã. Ore, chore, lembre-se do Deus Todo-Poderoso e Ele vai te dar uma estratégia. Essa estratégia veio recheada de coragem. Neemias foi diante do rei e falou: eu preciso voltar na minha cidade. E é impossível entender o que esse texto diz, porque o rei deixou o prisioneiro voltar ao país dele, destruído, e que era cativo agora. E aí, o próximo passo é que Neemias reuniu os seus. Ele chamou os que tinham a mesma fé. Ele chamou aqueles que acreditavam como ele. Ele chamou esse, juntou e disse: nós temos a mesma fé, somos filhos do mesmo Deus. O que isso significa? Não divida o seu sonho, aquilo que você precisa reconstruir, com quem não tem o mesmo pensamento que você. Você precisa dividir com quem pensa igual. Um sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas um sonho que se sonha junto, esse é possível de ser realizado, mas só pode sonhar junto com quem tem a mesma fé, quem anda na mesma linha, quem pensa como você.
Para de dividir as suas promessas, as promessas que Deus colocou na sua vida com quem não crê como você. Às vezes tem um crente do teu lado, mas ele é um crente ó vida, ó azar. Tu diz, Deus me deu essa promessa, ele olha para você e fala, para de ser bobo, isso é coisa da tua cabeça. Para de dividir o sonho com quem não sonha como você. Neemias chamou aqueles que pensavam como ele. Eram 5.600 quilômetros de muro destruído. É como se a gente fosse aqui do Rio de Janeiro a Brasília e voltasse. É muito chão. Esse era o muro que estava, tamanho do muro que estava destruído. E a gente está falando aqui só de extensão. A gente não está falando de altura. Porque se eu somar com a altura, eu não sei quantos quilômetros quadrados de muro daria. Seria impossível calcular. Para reconstruir um muro desse, levaria pelo menos 1 ano e meio a 2 anos, segundo algumas pessoas que trabalham lá na minha igreja, que são pedreiros. Depois você vai olhar no texto de Neemias, capítulo 2, e vai ver quanto tempo ele levou. É inacreditável. Mas os muros foram reconstruídos rapidamente. O que você está dizendo, pastor? Eu estou dizendo para você, se você dividir o teu sonho de reconstrução com a pessoa certa, deixa que Deus faz o tempo acontecer. Porque Ele é o Pai da eternidade. Para Ele, 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Deixa na mão dele. Só faz a coisa certa. Se precisa chorar, ore. Chore, ore. Se coloque na presença do Senhor. Lembra que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Pede a Ele uma estratégia. Pede a Ele ousadia para te levar na pessoa certa, na chave certa para abrir essa porta de reconstrução. Ande com aqueles que sonham com você, que acreditam contigo, que têm a mesma fé, e haja. Vá para a reconstrução. Você vai ver que será muito mais rápido do que os olhos nus que nós temos podem imaginar. Muito mais rápido. Qual é o seu sonho, querido? Querida? O que você pretende começar agora? O que você precisa recomeçar, reconstruir? Você precisa só requerer a aliança de volta. Você não precisa fazer agora, mas pega um caderno, anota as suas metas para 2025. E ao lado de cada meta, escreva um versículo que inspire a sua fé. Por exemplo, seu objetivo é mudar de carreira. Quero mudar, quero fazer uma transição de carreira, pastor. Escreva do lado, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. João 10:10 foi o texto que terminamos a última palestra que demos aqui. Diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em plenitude. A verdadeira plenitude não está nas conquistas materiais, no que o mundo oferece. Ela está em Cristo Jesus. Ele é a fonte de tudo que a gente precisa. Sem Ele, nossos sonhos não têm sentido. Mas com Ele, tudo ganha um propósito. Filipenses 4:19 diz, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus.
Isso significa que em 2025, Deus vai suprir tudo o que você precisa para cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Imagina uma planta que precisa de água. Ela precisa de água para crescer. Assim também é a nossa vida. A gente precisa de Jesus para florescer. Dedique tempo para chorar aos pés do Senhor. Dedique tempo para orar. Dedique tempo em Deus para se lembrar das promessas. Porque como é que a gente vai requerer uma promessa do Senhor se nem a gente lembra dela? Tempo de Deus diariamente na sua vida. Leia a palavra. Ore. Cultive um relacionamento íntimo com o Senhor. Eu tenho desafios para você para o próximo ano. Sonhe. Chega de sonhar pequeno, sonhe grande. O teu Deus não te dá limites para fazer isso. Só que quando você sonhar, alinhe os seus sonhos aos planos dele. Mas para isso você precisa se lembrar dos planos. Então se consagre para que você tenha na memória a aliança que Deus fez com você. E viva como se os planos já tivessem sido realizados. Há um presbítero na minha igreja e ele virou-se para mim e falou: pastor, eu já estou com o senhor há 10 anos. Quando eu vou ser um pastor? Eu virei para ele e falei assim: olha, tem 3 coisas para te dizer. 2 são bíblicas, uma é profética. A primeira é o seguinte: a Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. E você está mostrando para mim que você quer. Isso é bom. Então, almejar aquilo que você deseja é um passo para você conquistar. Segundo, ele precisa te chamar, não eu. Se ele te chamar, ele vai me avisar. Creia nisso. Então, Deus precisa estar alinhado no seu plano. E terceiro, eu disse para ele: viva como se você já fosse um pastor. Não viva como um presbítero. Seu sonho não é ser um pastor? Viva como se você já fosse. Viva, querido e querida, como se o sonho já estivesse aí na sua mão. Como se ele já tivesse realizado. Primeiro, você tem que querer, almejar. Segundo, tem que incluir Deus nisso. E terceiro, viva como se já estivesse acontecendo. As coisas começam a se mover a seu favor. Pode acreditar nisso. Acredite nisso e você verá que a sua atitude fará diferença em Deus. Eu quero orar junto com você para terminar esse meu momento aqui. Eu sei que o dia é um dia de muitas palavras. E eu quero deixar essa para você. Almeje, alinhe em Deus e viva como se já tivesse acontecendo. Deus, eu entrego a Ti os sonhos e as metas de cada um irmão e irmã minha aqui. Ativa a fé nele, Senhor. Nela, meu Deus. Necessária para que eles possam ter os seus passos guiados em 2025. Faz desse ano um tempo de plenitude, de propósito, de realização em o nome do Senhor Jesus. Mas mais do que isso, ó Deus, que eles possam em Ti, na intimidade contigo, requerer a aliança que um dia o Senhor fez comigo e com eles. Nós queremos requerer, nos lembra dessa aliança, Senhor. Nos faz, Senhor, ativados nessa aliança.
Porque quando estamos em Ti, a plenitude vem. Nos faça em fé viver como se já estivéssemos ativados nesse sonho, nesse desejo. Nos dá, Senhor, força e estratégia para reconstruir. Que Teu Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas nesse tempo, para que a gente possa viver o melhor em Ti, planejando, confiando e avançando no ano da plenitude, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.